Vamos dizer duas vezes o título da lição de número 7, vamos lá? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Outra vez. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. E a nossa leitura bíblica em classe não poderia estar em outro livro e capítulo, senão Efésios 2, 14 a 19, pois nós estamos estudando a igreja eleita com base na carta aos Efésios. Então vamos ler Efésios 2, 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Outra vez oremos. Querido Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado pelo ministério da Palavra, obrigado pelo tempo da Palavra, obrigado por podermos estudar a Tua Palavra. Mais uma vez eu te agradeço pelos que aqui no templo estão enfrentando essa manhã fria que nos dá o Senhor. Quando saí de casa, 7 graus, agora deve estar um pouquinho, mas não muito mais do que isso. Obrigado, Senhor, pelo frio, obrigado pelo sol, obrigado por esse dia, obrigado pela escola bíblica, obrigado pelos que amam estudar a Tua Palavra, obrigado pelos que amam a escola, obrigado. Deus, nós temos ouvido as orações dos irmãos e há um pedido, há um clamor, há uma saudade do tempo em que a gente pode ter todas as classes aqui. E no final da nossa escola ver a apresentação das classes, as ovelhinhas de Jesus, os servos do Rei Jesus, a geração eleita, a classe Timóteo, junto com a classe Esdras, nós podemos juntos apresentar aquilo que estudamos no final de cada domingo, de cada lição. Por isso, Pai, ó Deus, só Tu podes permitir o retorno da normalidade, só Tu, agindo poderosamente, pode fazer com que esse segundo semestre de 2020 haja o retorno das atividades normais. Como orou o irmão Roque, o perigo, Senhor, de perdermos o ano letivo. Oh Deus, que situação! Ajuda-nos, ajuda-nos. Nós cremos que Tu és Deus que muda a situação. E nós confiamos no Senhor, porque a Tua palavra diz que é maldito o homem
que confia no homem. Por isso, Deus, a nossa confiança está plenamente depositada no Senhor. E nós queremos que Tu podes mudar prognósticos, Tu podes mudar situações. O Senhor pode, tudo pode, bem sei que tudo podes. Por isso é que nós clamamos ao Senhor por mudança desta situação, para que as coisas venham, Senhor, se normalizar. É o nosso desejo, é a nossa esperança, a nossa expectativa, e nós conversamos contigo, porque Tu és Deus vivo e poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado pela Tua presença aqui, muito obrigado porque contamos com a Tua ajuda para estudar a Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Sentados os que estão aqui no templo, vamos lá então estudar a nossa lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Como a gente abriu o capítulo 2 da carta aos Efésios, nós vimos que, e eu tenho falado isso seguidamente, na terra, e principalmente a lição de hoje nos remete para a antiga aliança. Na terra, na antiga aliança, haviam judeus e gentios. Judeus e gentios. Com o surgimento da nova aliança, com a revelação do mistério que estava oculto nos séculos, a igreja, e com a vinda e a encarnação do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi criado então um novo povo na terra, que é a igreja, composta tanto de judeus quanto de gentios convertidos, nascidos de novo, que se tornam agora então, conforme nós lemos aqui no último versículo da nossa leitura bíblica em classe, concidadãos dos santos e da família de Deus, como simbolicamente é conhecida a igreja. A igreja é conhecida como a família de Deus. Deus queria uma família na terra. O que Ele fez? Ele lançou uma semente na terra, chamada Jesus Cristo. Esta semente morreu e germinou. Ela brotou. E com essa brotação nasceu uma planta maravilhosa. E essa planta se chama família de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E nós agora, em Cristo, somos família de Deus. Então a nossa lição vai falar sobre esta reconciliação com Deus, que, através dela, permite que nós nos tornemos igreja. Então, hoje, existem 3 povos, segundo Deus, segundo a Bíblia, existem 3 povos, judeus, gentios e igreja. O mais importante desses 3 povos é ser igreja, ser igreja e pertencer à igreja. O que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é que antes de nós pensarmos em judeus, gentios e igreja, nós temos que lembrar da origem. E lá na origem, lá no jardim do Éden, no jardim de Deus, houve a separação individual do ser humano. A inimizade foi estabelecida lá no jardim do Éden com a introdução do pecado no primeiro Adão. Quando o primeiro Adão pecou, esse pecado foi de geração em geração sendo transmitido para a natureza humana. Então, individualmente, o ser humano nasce com esse grande problema, o problema da separação, o problema da inimizade promovida pelo pecado. Depois é que vão surgir então essas questões
de povos e, obviamente, por causa do pecado, as barreiras, os problemas que existem por causa do pecado. Então, nós temos que lembrar disso. Inicialmente, como eu disse lá no começo do nosso culto de hoje, inicialmente a gente tem que preocupar com a nossa reconciliação individual. Individualmente, como ser humano, eu preciso ter certeza de que estou reconciliado com Deus, de que sou amigo de Deus, que agora está tudo certo entre eu e Deus. Porque não estava. A Bíblia diz, quantos pecaram? Todos pecaram. A Bíblia diz, quantos estão destituídos da glória de Deus? Todos estão destituídos da glória de Deus. E só existe uma maneira de acertar isso. E, infelizmente, nós temos visto Satanás agir para atrapalhar tudo através da religião. As pessoas tentam se aproximar do Senhor, tentam se reconciliar com Deus através da religiosidade, através da religião. E a religião só atrapalha. A única maneira de termos a nossa amizade restaurada, a nossa vida restaurada em Deus, é através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Ele não veio trazer religião à terra, Ele não veio dar continuidade ao judaísmo, Ele não veio melhorar o judaísmo, Ele não veio implantar uma nova religião na terra. Se você me entender, Ele não veio trazer o cristianismo na terra, Ele não veio trazer mais um ismo para a terra. Ele veio trazer o reino dos céus. Ele veio trazer o reino de Deus ao nosso homem interior, a nossa vida essencial, porque nós não somos um corpo físico, nós estamos num corpo físico, nós somos um corpo espiritual, e é este corpo espiritual que nos faz imagem e semelhança de Deus, quando reconciliados com Ele, quando tendo a nossa amizade restaurada com Ele. Portanto, nós precisamos individualmente resolver esta questão da inimizade, da nossa dificuldade em relação a Deus. E para isso eu vou pedir para todos nós lermos um versículo que muitos sabem até de cor, mas ele é apropriadíssimo para esse momento. Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, e ainda que não apareça a palavra Pai aqui, é a palavra Deus Pai. Então, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por intermédio de quê? Das nossas obras? Da nossa religiosidade? Da nossa religião? De cumprir rituais, cumprir sacramentos instituídos pela religião? Sim ou não? Não. Nós temos paz com Deus pela fé, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então nós precisamos lembrar disso. Jesus Cristo resolve o nosso problema com Deus e o nosso problema com as pessoas. Jesus Cristo resolve o nosso problema com Deus e o nosso problema com as pessoas. Quando Cristo, o príncipe da paz, o autor da paz, o fundamento da paz,
a origem da paz, a fonte da paz, a própria paz, quando Cristo reina, governa no nosso corpo espiritual, quando Cristo governa no nosso homem interior, e a paz é a nossa essência, a paz é nosso estilo de vida, o nosso problema com o Pai está resolvido, o nosso problema com as pessoas está resolvido porque o nosso princípio é um princípio de paz. Que disse Jesus? Bem-aventurados os contenciosos. Foi isso que ele disse? Bem-aventurados os briguentos. Foi isso que ele disse? Bem-aventurados os fofoqueiros. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Por que um pacificador é bem-aventurado? Você lembra? Por que Jesus disse? Porque serão chamados filhos de Deus. Então o Zé encrenca é filho de quem? A Maria fofoqueira é filha de quem? Do diabo. O contencioso, o briguento, o faccioso, aquele que divide, aonde chega divide na família, divide no trabalho, divide na escola, divide entre a vizinhança, aquela pessoa truculenta, aquela pessoa que não consegue estabelecer relacionamento com as pessoas, não consegue porque é filho do diabo. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Há filhos da paz aqui? Há filhos da paz? Filhos da paz, filhos da paz, filhos da paz. Aleluia! Nós somos filhos da paz. A nossa fonte está conectada na fonte da paz. Aleluia! Por quê? Porque o príncipe da paz governa na nossa vida. Não é a Assembleia de Deus que governa a nossa vida, é o príncipe da paz. Tem briga na Assembleia de Deus? Tem briga? Tem briga na Assembleia de Deus. Tem confusão na Assembleia de Deus? Tem. Mas o nosso fundamento, a nossa base principal, a nossa rocha é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Feita essa introdução, então, levando para o geral, e geral eu estou pensando no individual. Agora, então, a gente vai falar sobre judeus e gentios, certo? Judeus e gentios. Antes de ser igreja, o que existe? Existe uma parede de separação. Ponto de número 1 da nossa lição, que, como todas as outras, está dividida em 3 partes. Vamos à parte número 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Subponto número 1, a parede de separação entre os homens. Incrível, irmãos, incrível. Os judeus literalmente construíram um muro de mais ou menos 1,5 metros de altura dentro do templo para separar até onde os gentios podiam chegar. Então havia um átrio chamado de Pátio dos Gentios. Eles podiam ir até ali. Dali para frente, se fosse gentio, não podia entrar. Só judeus poderiam entrar naquela parte do templo. Então, essa parede havia literalmente. Um exemplo bíblico aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo quase foi morto porque ele foi acusado de introduzir um grego numa parte interior do templo, passando aquele muro. E aí a coisa ficou feia. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Vamos ler Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 21, verso 28 a 30. Que geralmente a gente pede para os irmãos lerem, mas quinta-feira a gente fez aquelas leituras e para quem está em casa dá aquele silêncio. A Miriam disse, fica tão estranho aquele silêncio, porque não escuta o áudio, né? Então eu vou ler aqui, como tenho feito 95% das vezes, né? Então é importante que quem está aqui com o áudio faça a leitura. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Então vamos ver aí quem está em casa vai ouvir outra leitura. Me surpreenderam aqui com um teste. Aleluia. 28 a 30, Atos 21, 28 a 30. Vamos ver quem vai ler? Quem vai ler para nós, por favor? O evangelista Ailton. O evangelista Ailton, olha aí o pessoal lá do Rio Grande do Norte, que estão ligadinhos com a gente, vão ouvir a voz do evangelista Ailton. Atos dos Apóstolos 28, então, por favor, irmão, 28 a 30. Pode ler. Gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Agora você diz aí em casa se você ouviu a leitura feita pelo Ailton. Dá um retorno aí para nós, tá? Para ver se funcionou essa novidade aí que nem eu sabia que iam fazer, tá bom? Então, vejam por esse exemplo de Atos que aconteceu, no livro de Atos que aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi motivo de um grande alvoroço. Na continuação do texto, você vai ver que o versículo 31 diz que eles queriam matar o apóstolo Paulo, porque ele tinha descumprido essa norma. Interessante, irmãos, interessante. Não há em nenhuma passagem bíblica da Antiga Aliança uma orientação divina para a construção desse muro. Esse muro foi uma invenção humana, fruto da arrogância judaica, da arrogância do judeu que queria deter a exclusividade de Deus. Então, eles, por conta, fizeram essa barricada, fizeram esse muro aí, que não é uma orientação explícita de Deus. Claro que havia na antiga aliança, lá na criação do tabernáculo, quando Deus decidiu fazer um tabernáculo, haviam os limites, né? Que não era qualquer pessoa, em qualquer lugar que podia entrar, mas não estava se referindo Deus em fazer esse muro que acabou sendo feito, mostrando aí, representando simbolicamente a doutrina dos homens. A doutrina dos homens, que, como vocês sabem, é muito perigosa, tão perigosa quanto a doutrina dos demônios. Tá? Então, Cristo derruba essa parede de separação, tanto do ponto de vista literal, quanto principalmente do ponto de vista espiritual. Ele vem então para desfazer, para derrubar essa parede, e é isso que a gente vai estudar daqui um pouquinho ali no ponto 2. E aqui no texto, no versículo de número 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é,
a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem. E aqui requer uma explicação acerca desses mandamentos, dessas ordenanças. A lei, ela possuía 3 esferas de atuação. Uma lei que tinha 3 esferas de atuação. A lei civil, o israelita como cidadão, a lei moral, que está de pé até hoje, porque Deus é um ser moral, e a moralidade de Deus está sintetizada nos 10 mandamentos. E o Deus moral diz não, e se você quiser morar no céu, você tem que aceitar o não de Deus, certo? E a lei, então, cerimonial. E esta especificamente, essa esfera da lei, a lei cerimonial, que consistia em ordenanças, como estudamos semana passada, circuncisão, sacrifício de animais, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Essas ordenanças da lei cerimonial, essas em Cristo foram abolidas. E agora, nem o judeu convertido a Cristo e nem o gentil convertido a Cristo, como igreja, precisam praticar. Então a gente não traz mais pombinhas para o templo, a gente não traz mais ovelhinhas para o templo para ser sacrificado. Por quê? O sacrifício de Cristo aboliu toda a necessidade dessas ordenanças, dessa esfera cerimonial da lei. Ele cumpriu. Nesse sentido é que a gente não guarda mais o sábado como se guardava na antiga aliança, as festas de lua nova, nós não guardamos mais a circuncisão, né? Então é preciso entender isso. Por isso que o subponto 4 tem uma explicação bem legal, que é a revogação da lei dos mandamentos, e para explicar que não há nenhuma contradição nas palavras de Cristo, quando ele diz que não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. E foi exatamente isso que ele fez. Ele cumpriu a lei por nós. E quando nós estamos em Cristo, nós temos então o fim da necessidade de cumprir todas aqueles detalhes, principalmente da lei cerimonial. Em Cristo nós não estamos livres para matar, roubar, cobiçar, mentir. Não, de maneira nenhuma. Existe a lei de Cristo, e a lei de Cristo está de pé, e nós precisamos sim, em Cristo, cumprir a sua lei. E João, o discípulo do amor, disse que os mandamentos de Deus não são pesados. Agora, existem esferas, e principalmente a esfera cerimonial, que Cristo aboliu, e para a igreja não há mais necessidade do cumprimento dessas esferas. Isso fica muito claro quando você lê, e fica aqui a minha dica, que você leia Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a primeira Assembleia Geral da liderança da igreja, vai trabalhar justamente sobre isso. E agora, em Cristo, a gente cumpre a lei cerimonial, tem que circuncidar, tem que cumprir os rituais judaicos, sim ou não? Aí eles vão discutir, e o Espírito Santo vai dar um parecer que vai acabar trazendo paz aos líderes, e vai se criar, então, uma nova conduta em relação à lei cerimonial, tá bom? Não dá tempo para explicar muito, a vontade é grande de ficar aqui explicando mais detalhe, lendo mais textos, mas a gente precisa avançar, já são quase 10 horas. Vamos para o ponto de número 2, pela paz Cristo fez um novo homem. Um novo homem. Por que a necessidade de um novo homem? Em Cristo, o segundo Adão precisa ter um novo homem, precisa ter uma nova criatura, precisa ter agora o Filho de Deus. Por quê? Porque, como eu expliquei no início, o primeiro Adão desobedeceu,
e a sua desobediência passou a todos os seres humanos. E em pecado, a nossa natureza humana está contaminada, está caída. Então nós precisamos de uma mudança. E esta mudança acontece através de Cristo, por quê? Porque Ele vem então e estabelece, através dele, uma nova criação. Vamos ler versículos 16 e 17 de Efésios 2. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Essa é uma linguagem simbólica para falar de judeus e gentios, certo? Judeus e gentios. Então, o apóstolo Paulo usa esse conhecimento que ele tinha, porque você sabe que o apóstolo Paulo era judeu, mas ele também tinha cidadania romana, e ele conhecia muito bem o estilo de vida, tanto do judeu quanto do gentio. E ele experimentou o que ele está dizendo, porque como judeu ele era salvo, sim ou não? Como judeu ele era salvo? Absolutamente não. E como gentil ele também não era salvo. Ele não era salvo nem como cidadão judeu e nem como cidadão romano. Ele estava perdido. Por quê? Porque ele estava em Adão. O que ele precisou? Ele precisou de conversão. Quando aconteceu a conversão dele? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quando Jesus encontra ele no caminho de Damasco e ele passa por aquela experiência extraordinária, ele nasce de novo e agora ele experimenta uma paz que ele nunca tinha tido antes. E agora, nessa paz que tem como fundamento não a religião judaica e nem os deuses gentílicos, mas em Cristo Jesus ele experimenta essa nova vida. E vamos dizer, se alguém está em Cristo, eu pedi 2 Coríntios 5,17, só comecei. Se alguém está em Cristo, tudo se fez novo. Agora eu peço para alguém ler Colossenses 1:20. Alguém se voluntaria aí? O André está com o microfone. Quem se voluntaria, por favor, para a gente ler Colossenses 1:20. Colossenses 1:20, o evangelista Jorge Nunes vai estar lendo para nós. Colossenses 1:20, esse versículo é muito legal, muito esclarecedor. Ele é fundamental hoje. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Amém? É daqui que eu extraio a expressão: a paz não tem preço. Não há como calcular o preço da paz. A paz é muito mais importante do que muito dinheiro, irmãos. O que tem de bilionário, milionário, trilionário, que tem muita coisa, mas não tem paz. Nós vivemos num mundo sem paz. O mundo está sem paz. Porque o mundo ignora aquele pelo qual a paz foi estabelecida. Ela foi feita com base no sangue da cruz. Aleluia! A paz de Deus custou o sangue de Jesus Cristo. E é através da obra perfeita da cruz que nós alcançamos a perfeita paz. A gloriosa paz. E como é bom viver em paz. Só quem experimenta a paz aí pode concordar, pode confirmar. Como é bom ter paz. Paz com
Deus, a principal. Mas esta principal paz na vertical, ela tem que se traduzir na horizontal. Porque, se for possível, no que depender de nós, nós temos que ter paz com quantos? Com todos. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. E aí tem um ditado muito legal. É quase um versículo. São Paulo 27, 18. Sabe o que está escrito lá? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se lá em casa, se lá na empresa, se na igreja, se na vizinhança, se na sociedade em geral, tiver pelo menos um que tem paz, um não vai promover briga, promover discórdia, promover dissensão, promover guerra. Sim ou não? Se eu não quero briga, Jesus queria briga? Não. Então o que ele ensinou? Se te bater numa face, oferece a outra. Se quiserem que você caminhe uma milha, caminha duas. Se quiserem a túnica, já dá também a capa. Eu sempre acho que eu inverto esse versículo. Mas enfim, dá mais. Pela paz, que é o principal, nós devemos ter esse princípio de vida. Esse princípio de vida. Quem era assim? Quem era assim? Quem é um exemplo de paz para nós? Abraão. Os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló. O que Abraão fez? Em nome da paz, ele disse, temos que nos separar. Temos que nos separar, senão nós vamos brigar, nós vamos virar inimigo. Daqui a um pouco nós vamos estar fazendo guerra. Então faz assim, escolhe um lado. O lado que você escolher, eu vou para o outro. Em nome da paz. Tem gente que não quer ter paz contigo? Tem ou não tem? Tem gente que não quer ter paz. Então, você tem que ter essa postura. Em nome da paz, eu não vou perder a minha. Quer perder sua paz? O problema é, eu não posso perder a minha. Você pode perder a sua paz? Você pode? Então não deixa ninguém roubar esse patrimônio que vale mais de $1 trilhão. 1 trilhão de euros. Vale o sangue de Jesus. O que vale o sangue de Jesus? A paz. A paz que Ele depositou dentro do meu coração. Aleluia! Então sejamos pacificadores, porque o subponto 2 diz que Cristo é o motivo da nossa paz. Escreva aí, por favor, a marca de alguém que nasceu de novo é a paz. Romanos 14, 17, quem vai ler? Quem vai ler Romanos 14, 17? Já leu 18? O Márcio quer ler, André. Está chegando em casa bem? Está chegando em casa bem? O pessoal retornou? Ok? Muito bem, olha só. Márcio, por favor, Romanos 14, 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém? Quem serve no quê? A Deus, é agradável a Deus e aos homens? Comendo e bebendo? Festa e festa? É assim? Não. É através da justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, a paz é fruto de quem? A paz é fruto de quem? A paz é fruto do Espírito. Fruto do Espírito, as crianças estão estudando, ainda que online, né? Fruto do Espírito, amor, alegria, paz. O terceiro fruto do Espírito é a paz. Então não é a minha paz, é a paz de
de Deus, a paz de Cristo, a paz feita com sangue, a paz que é fruto do Espírito, a paz que caracteriza que eu não sou religioso, eu tenho o reino de Deus. O religioso briga, o religioso dá soco, ofende, vai para as vias de fato, não leva desaforo para casa, se defende de tudo, arruma encrenca com tudo, com todos. O religioso é barraqueiro. Você conhece mulher barraqueira? Você conhece homem barraqueiro? Sabe aquelas pessoas que dão tudo por uma encrenca, elas não conseguem abrir mão de nada, coisa simples, era só ter paz, era só ter bom senso, era só ter juízo, e em nome da paz, vamos deixar disso, tá bom, eu cedo aqui, você cede ali, importante é que a gente viva em paz, importante é que a gente possa olhar no olho, importante é que a gente possa viver uma vida de harmonia, né? Mas tem pessoas, irmãos, que por picuinha, faz uma encrenca sem tamanho. Tem ou não tem gente assim? Meu Deus. E essa gente está se multiplicando. Por quê? Porque elas estão se distanciando cada vez mais de Cristo. As pessoas querem cada vez menos Cristo e mais religião, menos Cristo e mais religião. E parece contraditório, mas não é. É a prova de que a religião não dá certo. Os grandes conflitos do mundo são promovidos pela religião. As religiões estão aí brigando cada vez mais. Prova de que religião não resolve nada. O que resolve é a chegada do reino dos céus. E quando o reino de Deus chega a paz. E aí o barraqueiro fica pacificador. A pessoa que vivia arrumando encrenca, inimizade, folia, bagunça. É por isso que nós temos que promover a paz. A verdadeira paz incomoda o barraqueiro. A verdadeira paz incomoda aquela pessoa que não tem harmonia com Deus. Que coisa séria isso, não é mesmo? Mas é a verdade. Então o que Cristo fez? Ele derrubou essa parede de separação. Agora tanto judeu quanto gentil pode se tornar igreja, porque ele desfez a inimizade, ele derrubou o muro de separação. Por quê? Porque agora em Cristo, nem ser judeu, nem ser gentil tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Vamos ler isso em Gálatas, vamos ler isso, quem lê para a gente? Quem lê para a gente, Gálatas 6, verso 15. Gálatas 6, verso 15. Circuncisão, judeu. Incircuncisão, gentil. O Rodrigo, evangelista Rodrigo de Campos, vai ler para nós. Vamos lá. Gálatas 6, 15. Circuncisão, judeu. Incircuncisão, gentil. O que tem valor, o judeu ou o gentil? Vamos ouvir a leitura, por favor. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nem ser judeu, nem ser gentil. É ser nova criatura, é ser igreja. É ser corpo de Cristo. Por isso Jesus disse, para que todos sejam um. Como é que a gente vai ser um? Só tem um jeito, em paz. Só tem um jeito, em paz. Então eu preciso seguir a paz, eu preciso promover a paz, eu preciso ser alguém que está debaixo da paz. E o que Jesus disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ei, você ainda gosta de confusão? Você ainda gosta de encrenca? De vez em quando você dá uns bofete? De vez em quando você... Ei, você precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Viu? Bom seria dizer que no meio evangélico não existe violência. Não existe violência contra a mulher, não existe violência contra as crianças,
não existe violência entre os irmãos. Bom seria dizer isso, mas ser evangélico é ser religioso. Aonde é que não há violência, onde é que não há guerra, é naqueles que estão sob o governo do reino de Deus. Todos os evangélicos estão sob o governo do reino de Deus? Não. Jesus não vem buscar os evangélicos. Jesus não vem buscar os assembleanos. Jesus não vem buscar os da Quadrangular, da Batista. Ele não vem buscar os presbiterianos, os metodistas. Não. Jesus vem buscar aqueles que o reino de Deus transformou. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que são novas criaturas e têm uma marca principal, a marca da paz. É esses que Jesus vem buscar. A igreja invisível, que a gente ao olho não vê, não percebe, mas existe esse povo na terra. Existe esse povo na terra, e esse povo vai morar no céu. O povo da paz, o povo da paz. Então, se você gosta de encrenca, em nome de Jesus, você tem que nascer de novo. Viu? Então, quando você estiver observando o fofoqueiro, o encrenqueiro, aquele que gosta de semear contenda entre os irmãos, diz: ô irmão, você tem que nascer de novo. Ô irmã, você tem que nascer de novo. Você não sabe que Deus abomina, não é nem odeia. 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª Ele abomina. O que Ele abomina? O irmão que semeia contenda entre irmãos. Você é um filho do diabo. Você é um filho do diabo. Nós temos que mandar o filho do diabo se converter, sim ou não? Tem que mandar, com paz. Com paz. Né? Não vão se baixar no nível, né? Pegar pelo cangote, você tem que nascer de novo, senão eu te dou uma bocha. Não existe isso, entendeu? Na paz, mas a gente tem que dizer: meu irmão, você tem que nascer de novo. Glória a Deus. Vamos dizer São Paulo 27:18 de novo: quando um não quer, 2 não briga, tá? Então não seja você o motivo da briga, não seja você o motivo da discórdia, o motivo da desunião, o motivo da guerra. Seja você aquele que recua, aquele que retrocede, aquele que perdoa, aquele que abre mão da razão para viver em paz. Só quem vive em paz dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, porque é muito bom. Ponto 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Olha o preço da paz. O que Ele precisou fazer por nós? Quem vai ler Gálatas 3,13? Por favor, Gálatas 3,13. Quem lê para a gente, por favor? Vamos lá, um voluntário. Já apareceu? Benhur? Evangelista Benhur. Evangelista Benhur vai ler para a gente, por favor, Gálatas 3,13. Olha a importância da gente valorizar a paz, porque ela custou, sabe o quê? Esse texto aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que coisa, hein? Jesus, para fazer a paz, para nos reconciliar com o Pai, para trazer a salvação, Ele precisou levar sobre Ele a nossa maldição. Ele aceitou ser pendurado no madeiro. E havia essa declaração: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando vinha a condenação, a morte de cruz, primeiro, a pessoa apanhava muito. Esses dias um irmão me perguntou: pastor, o que aquele chicote lá, ele tinha o quê? Diz: olha, eu tenho certeza que tinha osso de animais, ossos na ponta, certo? Mas
o pastor que está fazendo esse trimestre o nosso comentário, o pastor Douglas Batista, ele disse que ainda ia pedaços de chumbo. Além de ossos, tinha pedaços de chumbo. Então, condenado já ia para o açoite. E aí homens muito fortes, soldados, batiam fortemente no condenado. E Jesus foi muito surrado. Para piorar, no caso de Jesus, ainda, além da surra que ele levou, que foi com um ódio excomunal, um ódio terrível que ele sentiu, eles não suportavam a paz de Cristo. Eu fico imaginando Jesus olhando para aqueles homens com um olhar de paz, com um semblante de paz, e aquilo promovendo mais ódio dentro deles, porque eles não tinham essa paz, e eles não queriam essa paz. Então eles bateram muito forte. Mas para piorar, como Jesus dizia ser o rei dos judeus, ainda foi designado fazer uma coroa de espinhos e colocar sobre a cabeça dele. E aí o que acontecia? Eles batiam com uma cana na cabeça dele e diziam: se tu és Deus, se tu és filho de Deus, se tu és rei dos judeus, então declara quem te bateu. E ele então apanhava na cabeça, eles batiam aqueles espinhos terríveis, cravavam na sua pele, no seu crânio, e ele apanhava tanto que depois de ser açoitado, o condenado tinha que levar a própria cruz para fora da cidade, lá onde era feita a crucificação. Mas Jesus apanhou tanto que ele não conseguiu levar a cruz o tempo todo. Ele tinha apanhado demais, ele já vinha de um sofrimento emocional muito grande. Lá no jardim do Getsemane, ele já tinha suado grandes gotas de sangue, ou seja, prova de que seu coração já estava se derretendo, a angústia era muito grande, a pressão contra o inferno era muito grande, que os discípulos não conseguiam ficar com os olhos abertos. Mesmo que eles quisessem orar, eles não conseguiam orar, porque havia uma treva terrível lá no Getsemane. E aí, então, Jesus já vem de uma luta interna muito forte, muito grande, uma pressão espiritual muito grande, e quando ele apanha muito, ele perde muito líquido, ele fica muito desidratado, ele não tem força para carregar a cruz, e aí você sabe, o texto diz até o nome da pessoa que ajudou Jesus a carregar a cruz até o lugar da caveira, né, o Gólgota, e ali então Jesus foi crucificado. E então, crucificado, ele era amaldiçoado. Quem estivesse na cruz, as pessoas passavam e diziam: maldito, 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 e praguejavam e falavam tudo que queriam para as pessoas que estavam crucificadas. E Jesus suportou tudo isso para que através do seu sacrifício, aleluia. Vamos ler, quem lê para a gente, Colossenses, capítulo 2, 13 até o 17. E depois nós já vamos precisar de outro voluntário para ler 2 Coríntios 5, 18 a 20. Vamos ler 18 a 21, 2 Coríntios 5, 18 a 21, e a gente já vai começar a ir para o final da nossa lição. Antes, vamos ler Colossenses 2, do 14 ao 17. Vai lá, Márcio, por favor. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-nos na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas
o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Até aí. Glória a Deus. E agora, 2 Coríntios 5, 18 a 20, outro voluntário, por favor. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 5, 18 até o 21. Vamos ler 18 até o 21. Pode ler, meu irmão, por favor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, o diabo não quer que as pessoas saibam o preço da paz. Ele não quer que as pessoas saibam o quanto custou a nossa salvação. Porque se as pessoas não conhecem a obra da cruz, se elas não conhecem o plano perfeito da redenção, elas não vão valorizar o que Jesus fez por nós. Mas quem estuda e quem sabe o que Jesus fez para que nós tivéssemos salvação, e no pacote da salvação viesse perdão, paz, amor, esperança, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, tudo de bom viesse no pacote da salvação, a eleição, a predestinação, a remissão dos nossos pecados, a ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando nós sabemos disso, a gente ama Jesus sobre tudo, a gente serve a Jesus com amor, e a gente dá todo o valor a Cristo e a sua igreja. Se é o seu caso, levante a sua mão ao céu, adore o Senhor, exalte ao Senhor, porque há um povo na terra que considera o trabalho de Cristo, valoriza o trabalho de Cristo, e é eternamente grato pela obra que Cristo fez por nós. Irmãos, não foi fácil para o homem Jesus fazer o que ele fez por nós. Teve um momento crucial em que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque não é fácil, não é fácil. Ele sabia que ele ia ter que ir lá na cruz, se fazendo maldição por nós, todo arrebentado, castigado. Há um texto na Bíblia que excede o meu entendimento. A Bíblia diz que foi agradável ao Pai moê-lo na cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Então, nós precisamos valorizar essa obra perfeita. Subponto 3, do ponto 3, para encerrar: reconciliados na cruz em um corpo. Que corpo é esse? A igreja. A reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para ler a conclusão.
Aleluia, vamos orar, vamos cantar e vamos celebrar a nossa salvação, dizendo o quanto nós precisamos dele, o quanto nós dependemos dele. Aleluia. A conclusão diz: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo. Quem é esse povo? A igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Vamos orar. Querido Pai, querido Pai, querido Pai, nós somos eternamente gratos pela obra de Jesus. Jesus que é o príncipe da paz, Jesus que é a fonte da paz, Jesus que é a própria paz. E em Cristo, com a vinda, a chegada do reino do Senhor na nossa vida, agora nós queremos, tudo que nós queremos é viver na terra como salvos, como filhos do Senhor. Nós queremos manifestar como embaixadores de Cristo, nós queremos viver em paz e anunciar que as pessoas precisam se reconciliar contigo. Por isso, Pai, obrigado porque o Senhor me deu o ministério da reconciliação. Obrigado porque o Senhor me deu a palavra da reconciliação. Aleluia! E para isso, filho do diabo tem que se converter. Filho do diabo tem que nascer de novo. Filho do diabo tem que se tornar filho de Deus. E só há um jeito para isso: é nascendo de novo, é aceitando o governo do reino dos céus, que vem pelo Rei Jesus e é manifestado pelo poder do fruto do Espírito Santo. Pai, nós queremos ser mais cheios do Espírito Santo. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, porque nós queremos te agradar e viver em paz. Nós queremos te agradar e viver em paz. Quem quer agradar a Deus e viver em paz, pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Louve ao Senhor, em nome de Jesus, vamos cantar com alegria. Aleluia, como é bom te louvar, Deus, como é bom. Bendito Deus, bendito Deus. De ti. Diga para o Senhor que você precisa dEle. Preciso do teu perdão. Diga isso para o Senhor. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça Aleluia. anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma. Preciso de ti. Aleluia! Quem precisa dele, cante. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Posso esquecer o que fizestes por mim. Que obra linda, que obra gloriosa. O alto é o céu. O Senhor se fez maldição por nós. Tua misericórdia
misericórdia. O Senhor morreu a nossa morte. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Obrigado por esse amor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Oh, declare: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. elas não vão nos afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Dependemos de ti, Senhor. Dependemos da tua paz. Enche-nos da tua paz. Enche-nos da tua paz. Até transbordar. Até influenciar outras pessoas. Transporta esta paz na nossa vida, Pai. Obrigado por essa grande lição. Obrigado pelos que amam a tua palavra. Valeu a pena mais uma vez. Glória ao nome do Senhor. Vai o nosso abraço a todos que estão ligadinhos com a gente. Porto Alegre, Três Passos, Sarandi, Novo Hamburgo, Esteio, Santo Antônio das Missões, Bom Jesus, Caxias do Sul e muito mais gente que está com a gente e ainda vão estar através do YouTube. Daqui um pouquinho já vai ser liberado o link do YouTube e aí essa mensagem, essa lição fica armazenada lá e você pode assistir a hora que você quiser, você pode rever essa lição e isso é muito bom. Portanto, nunca foi tão bom dizer a paz do Senhor Jesus. Amém? Em paz, tenha um domingo maravilhoso, tenha uma vida abençoada. Amém. Está encerrada a nossa escola. Logo mais, 19 horas, vamos estar juntos em paz mais uma vez.